Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade às nossas aulas da área de metrologia. Hoje a gente vai falar sobre paquímetro com resolução de 0,02 milímetro, né? Para quem acompanhou nossas últimas aulas sobre paquímetro, né, a gente tratou do paquímetro com aproximação de 0,05 milímetros, né? E aí você pergunta qual a diferença de um para o outro, né? Já que a gente vai estar vendo de 2 centésimos de milímetro. O de 2 centésimos de milímetro ele tem uma resolução mais precisa, né? Do que o de 0,05, né? O de 2 centésimos de milímetro ele consegue medir, né? A menor medida que ele consegue medir é 2 centésimos de milímetro e ele consegue medir os múltiplos, né? 0,04, 0,06, assim sucessivamente. Exemplo, 28,02, 28,04. Enquanto de 0,05 é a cada 5 centésimos, como a gente já falou, né? Exemplo, 10 milímetros, 10,05, 10,1, 10,15. Né? Então, 2 centésimos ele te dá uma precisão maior na hora da medição, né? Você pergunta, poxa, então para que ter um de 5 centésimos se a gente tem um de 2 centésimos? Tudo depende muito do que você está medindo, né? Qual é a confiabilidade metrológica que é necessária para aquele produto que está sendo medido. Né? Exemplo, você vai trabalhar com tolerâncias, é, exemplo, mais ou menos um décimo. Não precisa trabalhar com de 2 centésimos, de 5 centésimos vai dar para trabalhar tranquilamente. E tem um detalhe, né, que a gente pode até considerar como uma desvantagem, que é justamente a visualização. Aqui no nônio, para o paquímetro de 2 centésimos, a gente tem 50 divisões, ou seja, a gente tem 1 milímetro dividido por 50, né, que justamente vai dar igual a 0,02, enquanto o de 5 centésimos é 1 dividido por 20. Né? Então você vai ter menos divisões no de 5 centésimos. A visualização fica melhor quando se tem menos divisões, né? Você está identificando ali. Lembrando, visualização não é resolução, né? Você apenas tem uma visualização melhor. Então, se você vai trabalhar com tolerâncias que não são tão precisas, né? Ou melhor, tem um afastamento maior, então não precisa estar utilizando 2 centésimos. Ou exemplo, micrômetro com aproximação de 1 centésimo, um micrômetro milesimal. Não precisa, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha aqui, um exemplo de leitura com o paquímetro de 2 centésimos. Lembrando que eu falei, né, no início, o de 2 centésimos ele só mede a cada 2 centésimos. Né? Então, exemplo, uma medida que tenha 20,05, você não vai ter precisão com ele. Vamos fazer um teste aqui. Vamos colocar aqui um valor de 20,05. Está aqui. Vou colocar aqui uma achura para poder identificar melhor. Então pronto, aqui está simulando a peça ser medida. E vamos verificar como é que se sai a medida dele aqui com esse de 5 centésimos. Bom, primeiro ponto, né, que não muda em relação ao de 5 centésimos. Né? O zero ele vai estar indicando o valor principal, né, o valor nominal. Né? Observa que o zero ele está... deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui. O zero, dá para observar que ele passou um pouco do 20. Né? Então ele passou um pouco do 20 e está antes do 21, ou seja, aqui ele está indicando que de fato tem 20 milímetros. O que a gente não sabe é onde está a coincidência dele, né? Que no caso está ligado aos 5 centésimos. Né? Então o que é que você vai observar? A aproximação aqui no nônio. Você vai observar o primeiro traço que equivale a 2 centésimos. Né? Esse aqui ele não está coincidindo. Você vai ver que eles não estão ali alinhados. O de 4 centésimos ele está mais próximo, mas não está alinhado. E aqui pula para o de 6 centésimos. Como eu disse, ele mede a cada 2 centésimos de milímetro. Então, você observa que aqui ele está entre 4 centésimos e 6 centésimos. Né? Mas você não tem a certeza de que ele tem 20,05.
né? Então ele está entre um valor e outro. Você não tem como identificar que ele está com 20,05. Você vai ter só a aproximação no visual. Você pode até deduzir que é esse valor, mas não vai ter a certeza. Como eu disse, esse instrumento ele mede a cada 2 centésimos. Vamos fazer um outro exemplo. Agora um que dá para medir com ele. Vamos fazer aqui 8,86. Pronto, tá aqui 8,86. Vou confirmar aqui que esse valor mesmo, 8,86. Está aqui a medição dele. Vamos aqui movimentar aqui o nome do paquímetro para confirmar. Bom, o que é que acontece? O 0 ele está passando do 8, que está aqui indicado, e está antes do 9. Né? A gente tem aqui as divisões, né? Então, que está do 0 para 1, esse 1 ele equivale a 10 milímetros e os outros seguem nessa mesma lógica de múltiplo, né? 20, 30, 40 e assim sucessivamente. Então aqui ele está entre 8 e 9. Observa que a gente agora tem que verificar a coincidência, né? Então, se a gente for seguindo a sequência, a gente vai ter que ver aquele que está de fato coincidindo, né? Alinhado, né? Perfeitamente. Né? Então, quando você observa o de 2 centésimos, por se tratar de 50 traços, né? 50 divisões, fica um pouco difícil de você identificar rápido. Então, qual é a dica? Observar qual o sentido que ele está. Observa que o 0 está mais próximo do 9. Né? Então, não adianta observar essa parte inicial. Quanto mais próximo do traço subsequente, ele vai estar mais à direita. Né? Então, vou pegar aqui para ter uma visão geral. Então, você observa que o traço ele já está mais à direita, então o número ele vai estar mais para esse lado aqui, coincidindo. Quando a gente observa aqui, você vai ver que praticamente todos esses valores aqui eles estão muito próximos. Né? E aí é um dos problemas que da visualização do paquímetro de 2 centésimos, que é justamente o erro paralaxe, né? Que é no que diz respeito à visualização. Então aqui eu vou aproximar para a gente ter a certeza de onde ele está coincidindo. Vocês podem observar que está aqui o traço que está coincidindo. É esse aqui. Você vai observar que aqui é onde está mais, que tem esses traços aqui que estão aparentando estarem coincidindo. Então vou aproximar aqui. O 8 está aqui embaixo, né? O 8 indicando que ele provavelmente está com 80 centésimos de milímetro, né? Mais algum valor. E o valor que está coincidindo está aqui, ó. É esse traço aqui. Você pode ver que é o que está alinhado. Então aqui a gente tem 82, 84, 86. Então o valor final seria 8 mais 0,86 milímetros, né? O que vai resultar em 8,86 milímetros. Né? Então, confirmando a informação que a gente tem aqui do valor real da peça, que é de 8,86. Então, resumindo, observa onde o zero está parando primeiro, né? No caso aqui ele está entre o 8 e 9, então ele já tem 8 milímetros. E agora é somar com a coincidência. E aqui o que está coincidindo está aqui embaixo. A gente tem 80, 82, 84, 86 que está aqui coincidindo. Ficar com dúvida de qual que está coincidindo aqui, exemplo, 86 e 88, é só aproximar que você vai ter a certeza de que é o 86, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje, dando continuidade às nossas aulas da área de metrologia, hoje a gente vai estar trabalhando com o paquímetro de 2 centésimos. A gente já fez a primeira aula, né, onde explicou alguns conceitos. Hoje a gente vai ver mais uma leitura do mesmo.
Lembrando que o paquímetro de 2 centésimos ele mede múltiplos de 2 centésimos, né? 2 centésimos, 4 centésimos, 6 centésimos, 20,82, 20 milímetros, né? Todos são múltiplos aí de 2 centésimos. Então vamos colocar aqui um valor de 10,30. Vamos colocar aqui 10,30. Tá aqui a simulação da peça. Vamos medir aqui para ter certeza que é 10,30. Tá aqui, ó. 10,30. Vamos mover o none até o valor indicado. Pronto, moveu. Vamos aqui confirmar. Primeiro detalhe, observar onde o zero está, né? Observa que ele está entre o 10 e o 11. Então significa que ele já tem 10 milímetros. Ele já tem 10 milímetros. E agora é ver com quem ele vai somar, né? Então, no caso, observando aqui embaixo, né, algumas pessoas se confundem, vê o zero aqui, depois vai observar o número aqui em cima, vai errar. Então, tem que ver aqui embaixo qual que está coincidindo. Então, aqui, por aqui é o que está coincidindo, né? Você vê que tem alguns traços ali próximos, né? O 28 aqui ele parece estar coincidindo e o 30 também, então a gente tem que ampliar. E aqui você tem a certeza, né, que de fato é o 30 que está coincidindo. Então você vai ter 10 mais 0,3, 30, né, que vai dar 10,30 milímetros. Então esse aí é o valor indicado. Tá bom? E como a gente observou aqui embaixo, realmente é 10,3 ou 10,30. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar trabalhando novamente com paquímetro, né? Resolução de 2 centésimos de milímetro. Hoje vamos ver mais um exemplo de leitura com o mesmo. Bom, então vamos fazer um valor aqui, vamos colocar aqui o 50,98. Colocar aqui. Pronto, tá aqui. Deixa eu só diminuir a altura dele aqui. Colocar aqui uma achura nele. Vamos confirmar se realmente está com 50,98. 50,98, ok. Vamos agora mover aqui o none. Bom, vamos lá observar aqui o zero, né? Aqui é interessante porque o zero está muito próximo do 51, né? A gente tem aqui o 50 e o 51, né? Então tem que ficar atento para realmente ter a certeza de que ele está antes. Então no caso aqui ele tem 50, ele tem quase 51, mas o valor real que ele tem aqui para a gente é 50. Tá bom? Então a gente vai ter 50 mais algum valor. Esse valor ele está muito à direita, né? Então a gente tem que observar aqui, né? Aparentemente aqui esses três aqui que estão coincidindo e vamos aproximar. Então aqui a gente tem agora certeza que é esse aqui que é antes de fechar o milímetro, né? Então nesse caso aqui a gente tem 0,98. Então a gente tem 50 mais 0,98, né, o que vai dar 50,98 milímetros. Né? Você pergunta, fez tal, ok, se coincidisse o último traço. O último traço ele sempre coincide quando fecha o milímetro inteiro. Então, exemplo, se ficasse aqui 51, o último traço também iria coincidir. Vamos só testar aqui. Vou deslocar aqui 0,02. Vamos observar aqui, ó. 51 está aqui, né, coincidindo, né? Pode observar que 51. Então vamos observar lá o último também. O último, observa aí que ele está coincidindo. Então toda vez que fecha um milímetro ele também coincide, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo.